Oi, então, eu vou falar pra você como que eu fiz, tá? Eu fiz duas constelações hoje, foi bem assim mesmo, ó, feito melhor que perfeito. E como eu já tinha feito a constelação com símbolos, eu fiz do meu jeito, porque o constelador lá tinha um triângulo tudo direitinho, não desse jeito. Eu fiz assim bem mais ou menos rapidinho, só para eu tive a oportunidade de fazer, então eu fiz rapidinho. Inclusive eu fiz duas constelações usando esses mesmos papéis, tá vendo que tem até um risquinho assim? Porque eu que fiz esse risquinho, eu apaguei e eu coloquei uma outra pessoa. Então, o que que eu fiz? Da forma como me veio, eu intuí, eu falei, vou fazer assim mesmo. Por exemplo, o triângulo vermelho, eu coloquei AH, eu coloquei como adulto homem. E eu fui colocando assim, ó, inclusive aqui eu fiz um retângulo e coloquei avô, né? Porque como era marronzinho, eu coloquei como homem, materno, de M, tá vendo? Eu fiz de uma forma para que eu conseguisse me localizar. E o círculo aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o azul para criança menino e o vermelho para criança menina. E eu fui fazendo assim, né? Coloquei assim, ó, tá vendo? Adulto, coloquei aqui uma adulta mulher no amarelinho. E eu fiz desse jeito. E aí a cliente, eu vou falar dessa segunda cliente. Ela, na verdade, ela tem um problema muito grande de rejeição, porque ela já tem uma mãe super narcisista. E aí eu pedi para ela então escolher quem era ela. Bom, deixa eu contar rapidinho então a história dela. Ela vem de uma mãe narcisista, então muita rejeição. Mas assim, fora do Brasil, é uma pessoa que tem um extremo sucesso, assim, é a top de tudo, assim, onde ela vai, dentro da profissão dela, ela é muito reconhecida. Só que aqui no Brasil, ela não consegue ficar, ela se sente incapaz, ela não suporta o Brasil, na verdade. Ela não consegue ficar no Brasil, ela achou o Brasil horrível, isso porque é terra origem dela, né? E aí, e hoje ela trouxe de novo essa questão, puxa, eu não consigo ficar aqui no Brasil. E vamos lá, eu acabei constelando, vamos ver o que vai sair aqui, né? Depois dessa constelação. Depois eu conto para vocês os resultados. Mas olha só, ela já escolheu de cara para ser ela uma criança. Né? Então, ela mesma, menina, ela escolheu menina mesmo, só que uma criança. E aí eu pedi para ela colocar, ela colocou aqui. Aí eu fui pedindo para ela, escolhendo assim, aí eu fui anotando assim. Então, eu falei, vamos trabalhar então esse bloqueio que ela sente, né, de de não conseguir realmente se adaptar aqui no Brasil e agora ela tá grávida, ela precisa realmente, ela vai ter que ficar, né? Não dá para ela ir embora pro exterior grávida. E também, além desse bloqueio, ela sente muita rejeição, sabe? Ela se sente muito rejeitada aqui no Brasil. É como se todo mundo rejeitasse, é isso que ela sente. Então a gente acabou constelando o bloqueio e a rejeição. E eu acabei intuindo também de colocar o Brasil, né? Como ela tem uma rejeição pelo Brasil, eu acabei intuindo isso. E aí, olha só, ela aqui, como rejeição, ela escolheu uma adulta mãe para ficar do lado dela aqui. Aí ela escolheu também a rejeição, que eu fui falando por emoção, né? Então ela foi escolhendo e eu fui escrevendo rejeição. Não liga não que eu escrevi bem de qualquer jeito. Então eu escrevi rejeição naquilo que ela. Ó, tem até meu gosto. Fui escrevendo rejeição nos símbolos que ela que ela escolhia lá, né? Então, essa aqui foi rejeição. E ela foi, e depois que ela escolheu, eu pedi para ela, colocar, né, tudo. Deixa eu só procurar aqui, só para mim. Ah, tá. Aí aqui, ó, outra rejeição. E ela tudo assim, ó, colocou essa rejeição tudo do lado dela. Daí que mais? Ela colocou o bloqueio aqui. E depois ela colocou também, não, acho que esse bloqueio tava aqui e também ela escolheu dois bloqueios e três rejeições. E ela escolheu também o Brasil, só que ela não sabia o que cada símbolo representava. Então, por isso que eu achei assim sensacional, achei muito interessante, porque ela foi escolhendo assim aleatoriamente, ela não sabia o que era, né? Então eu falei, e aí ela colocou o Brasil aqui, e ela colocou o Brasil bem assim afastado dela. Então ela lá e o Brasil bem aqui na outra ponta.
Ok. Então eu comecei a falar para ela que o símbolo que ela tinha escolhido representava uma criança menina. Então, que ela, dentro dessa situação, ela se sente uma criança mesmo. E ela, né, ela acha que faz total sentido, porque realmente ela não se coloca como uma pessoa responsável dentro dessa situação, tá sempre lá lamentando, chorando e tal. Então é isso, meio que se infantilizando, né? Mesmo sendo uma pessoa, assim, extremamente inteligente, tem Harvard, tem pós em Harvard, assim, um monte de pós-graduações fora do Brasil. Então a pessoa é muito incrível. Só que aqui no Brasil ela se sente criança. E olha só como ela enxerga o Brasil, como uma criança também. Uma criança, uma menina, frágil, né? Ela também olha o Brasil como uma criança. E aí eu falei para ela que ela escolheu como rejeição uma mulher adulta. E eu perguntei quem poderia ser essa mulher adulta. Logo de cara ela falou, minha mãe. Aí eu falei, ok, aqui também você escolheu rejeição para estar do seu lado. E esse papel é representada pela avó paterna. E eu falei, por que será que ela traz essa rejeição, né? Por que será? E aí ela começou a contar que provavelmente talvez ela sinta muita rejeição da mãe, porque ela rejeitou muito a mãe dela, a sogra, né? Rejeitou muito. Mas aí tudo bem. Aí aqui o avô paterno também, eu falei assim, bom, eu não sei se é o avô paterno, me veio muito de sugerir isso, eu não sei se é seu avô ou se é algum ancestral mais atrás, só que da parte do pai, né? É o pai do seu pai, o avô do seu pai. E ela falou logo de cara, é muito interessante, porque a cliente vai trazendo mesmo, é igual a Sônia falou, a constelação ela se faz. E logo de cara, ela falou assim, nossa, o avô do meu pai, os Bisa, né? Eles rejeitavam muito o Brasil. Eles rejeitavam muito o Brasil. Eles vieram da Alemanha e rejeitavam muito o Brasil. Eu falei, então ok. Então a rejeição vem daí também. E aí veio esse bloqueio aqui, né? Tem esses dois bloqueios aqui. Na verdade, eu fiquei meia confusa, assim, porque ficou tudo emboladinho. Eu não sabia o que como é que fala? Essa ordem significa, né? De um estar do lado do outro e tudo mais. Mas aqui, eu perguntei assim, bom, aqui tá representando o avô da parte da mãe, materna. Então, ou é a mãe, ou é o pai da mãe, ou é o avô da mãe, é alguma coisa da linhagem masculina da parte do pai. E ele representa o bloqueio. Foi então que ela começou a falar que ela descobriu que o avô tio dela era uma pessoa que foi excluída pela família, né? Porque ele era um filho bastardo de uma prostituta e esse Bisa, né? Não, o Biso, né? Ele acabou dando para uma família. E ele ficou assim, acho que muito revoltado, né? Porque ele foi totalmente excluído da família mesmo, tanto que tentou matar o próprio pai depois que ele ficou sabendo disso. E ele virou assim uma pessoa muito do mal, sabe? Matou pessoas, fez coisas assim muito feias e ele morreu assassinado. Então como ela logo falou que era ele, eu logo já então pedi para na hora de fazer para olhar para ele. Aí aqui, como aparece uma criança menino, perguntei se tinha algum aborto da mãe e tal, tudo. E ela falou assim, eu não tô sentindo que é da mãe. A minha mãe fez um aborto, mas eu não tô sentindo que é da minha mãe. Eu tô achando que é meu, porque uma vez eu fiquei sem menstruar e tal. E ela acha que talvez tenha sido aborto espontâneo. Tanto é que nesse momento eu pedi para ela respirar, estar no momento presente, perceber as mãos e responder de pronto. De quem é esse menino? Do seu pai, da sua mãe ou seu? E logo ela falou, não, esse é meu. Tanto que ela colocou o nome, João, e depois aqui o Brasil. E daí antes de fazer as entregas lá, de devolver, eu senti de colocar a Alemanha, né? Senti de colocar a Alemanha. E eu pedi para ela visualizar, então, como se a Alemanha estivesse perto, né? Porque é a terra de origem. Pedi para a Alemanha estar junto.
E olha só, ela escolheu a Alemanha como um adulto homem. Então ela enxerga a Alemanha como um adulto, mas ela enxerga o Brasil como uma criança. Então eu pedi para ela visualizar os antepassados, né, os que vieram da Alemanha, os que são alemãos, que junto com o pai, no caso, né, a própria Alemanha, ele reverenciasse o Brasil, porque o Brasil acolheu eles, né, eles vieram refugiados, então o Brasil acolheu. Então eu pedi para reverenciar e para pedir desculpa. Foi assim o que eu senti. E falar que pede desculpas, que agradece todo o apoio. E que se o Brasil foi um pai para eles, então uma criança não pode cuidar de filhos, ainda mais de outros filhos, assim, de outros pais, né? Então que o Brasil, será que o Brasil é pequeno mesmo? Será que o Brasil é uma criança? A ponto de cuidar de tantos filhos de outros países? E foi então que ela começou a enxergar o Brasil crescendo, sabe? Viu ele grande, viu ele mais adulto, maior, né? Por estar realmente cuidando de vários filhos de vários países. E eu fiz, né, pedi para visualizar isso, pedindo desculpa, honrando, agradecendo e falar para eles que para eles irem para a Alemanha, né? É como se a Alemanha viesse resgatá-los, né? Também como se honrando o Brasil por ter ficado com os filhos dele e depois eles indo embora. Tô falando bem rápido aqui para não já tá ficando super longo esse vídeo. E depois, então, eu comecei um por um a fazer do jeito que a Sônia explica, de visualizar, então, essa rejeição que não é dela, entregando para todos eles. E aqui, né, eu achei que foi mais emocionante, que foi de ver todo o sofrimento dela, reconhecer todo o sofrimento, toda a solidão, a rejeição, o abandono, e que ela enxergava, ela realmente via essa pessoa e que ela agora estava incluindo na família. E eu fiz assim do jeito que a Sônia falou. Tá bom? Então esse foi o meu jeito que eu fiz. Feito é melhor que perfeito, né? Essa segunda constelação eu gostei bastante. A primeira também a pessoa gostou muito. E depois ela me disse assim que estava se sentindo bem mais leve, aliviada. Nossa, ela falou, meu Deus, esses bloqueios não eram meus mesmo. Ela sentiu isso. Isso acho que foi o melhor, né? E é isso, tá bom? Então, bom, rapidinho explicando uma coisa que foi feita uma hora, quase uma hora, mas é isso aí, gratidão.